Se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existe um pensador cristão contemporâneo que é Søren Kierkegaard, um filósofo cristão existencialista. Ele conta uma história interessante que diz mais ou menos o seguinte: imaginemos que dois jovens se apaixonem, se namorem, estão emocionados, querem estar próximos sempre, mas há um grande empecilho. Esses dois jovens, este rapaz e esta moça, são de mundos completamente diferentes, de culturas diferentes. Um fala, por exemplo, português e ela fala japonês. Um não sabe a linguagem do outro. Como é que vai dar certo isso? Qual será a continuidade deste relacionamento? Para que eles possam estreitar laços, vínculos de amor, de amizade, é necessário que um abra mão, que um dos dois de início comece a querer entender a linguagem do outro. Se você só fala português e sua namorada só fala japonês ou francês, aí está difícil. Ou você vai ter que aprender japonês, ou ela vai ter que aprender português. Ou os dois, para que a relação seja plena, seja completa. O ideal é que os dois começassem a conhecer a linguagem um do outro. Por que este exórdio, este introito que eu estou fazendo? Porque o Evangelho de hoje fala de duas linguagens: a linguagem de Deus e a linguagem dos homens. Jesus, enquanto Deus, abriu mão, tornou-se um de nós, veio aprender conosco a humanidade, a ser humano, partilhou de todos os momentos e vicissitudes enquanto esteve em cima dessa terra, em tudo semelhante a nós, em tudo igual a nós, com exceção do pecado, nos ensinam as Sagradas Escrituras. E hoje Jesus fala de uma linguagem que é a linguagem que nos conduz à glória, à salvação, a linguagem da cruz. Mas os seres humanos só querem a linguagem da glória. É como se nós quiséssemos ser iluminados, mas repudiássemos a própria luz. Queremos ser santos, queremos ser salvos, queremos experimentar uma felicidade plena,
mas nem sempre queremos aprender a linguagem verdadeira que Jesus nos ensina. No domingo passado, Pedro era elogiado porque disse: Senhor, Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque ninguém te revelou isso, a não ser o meu Pai que está nos céus. E hoje, enquanto Jesus quer ensinar a sua linguagem, é Pedro que vai ser repreendido com palavras muito duras, porque ele não aceita a linguagem de Jesus. E ele é quem quer ensinar Jesus. Que audácia! Senhor, que nunca te permita acontecer isso. O Filho do Homem vai sofrer, vai ser morto, vai ser perseguido, vai ser entregue nas mãos dos poderosos, mas ao terceiro dia haverá de ressuscitar. Não, isso não vai te acontecer. Afasta-te de mim, Satanás, não sejas para mim uma pedra de tropeço. O mundo de hoje, queridos irmãos e irmãs, é um mundo onde as pessoas não aceitam mais sofrer. Eu estou falando de filósofos hoje, não é para que transformemos esta homilia em uma aula catedrática, não é isso, é porque nós precisamos entender o mundo que nós nos encontramos. E o mundo atual, diz um grande pensador e filósofo da Coreia do Sul, que se estabeleceu na Alemanha, o nome dele é difícil, Byung-Chul Han. Mas pesquisa Byung-Chul Han, tem vários livros, o mais famoso é A Sociedade, não é, do Cansaço. O mundo está cansado. Depois Sociedade da Transparência, Sociedade Paliativa. Neste último livro ele diz: nós perdemos a capacidade de experimentarmos as dores, os sacrifícios, os sofrimentos, porque hoje tudo se traduz em felicidade. Há uma ditadura da felicidade, onde as pessoas querem ser felizes, mas sem um mínimo de esforço. Alguém que se sacrifica, estuda muito, estuda bastante, para passar em um concurso público, quando chega o resultado e é aprovado, certamente fica muito feliz. Valeu a pena aquele esforço. As leituras também falam que nós devemos progredir sempre mais. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos nos deixar guiar pelo Espírito de Deus, pelos ensinamentos que Deus nos deixa, que Jesus nos deixa. Iniciando agora o mês de setembro, é um mês dedicado à Bíblia, às Sagradas Escrituras. E nem sempre é fácil ser fiel a Deus. O que disse o profeta Jeremias, o homem que quis ser fiel a Deus e experimentou muitos e muitos sofrimentos e perseguições, foi humilhado, foi espancado, foi preso pelo sacerdote do seu tempo, porque ele fazia uma profecia que conclamava a todos para a mudança de vida, para a conversão. Ele disse: a palavra de Deus foi para mim motivo de vergonha, de chacota, de humilhação. Ele foi vilipendiado de todas as formas porque quis ser fiel a Deus. E ele pensa em desistir de tudo. Esta passagem é linda. Ele quer desistir, acha que não vale mais a pena ser fiel a Deus, porque todas as pessoas o rejeitam. E é um cântico lindo que nós ouvimos na primeira leitura. Ele disse que foi uma luta que foi travada, mas o essencial é que ele se sentiu seduzido por Deus, como aquele jovem que está seduzido pela jovem. Embora haja linguagens diferentes, estão encantados um pelo outro, estão apaixonados. Se nós perdermos este encantamento pelas coisas de Deus, podemos chamar de motivação, uma palavra francesa linda, élan. Quando se perde o élan, quando se perde a motivação, quando ninguém mais seduz, nem se deixa seduzir, as nossas relações estão fadadas ao fracasso. Sejam as relações humanas, esses vínculos afetivos, seja a nossa relação também com o transcendente, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a igreja,
com a pastoral, com o trabalho, com a catequese, se nós vamos perdendo o encantamento, se perdemos esta sedução, nós não encontramos mais sentido para continuarmos. Muitos começam, são fogo de palha. Na igreja tem muita gente, é uma zoada imensa. Eu não me encanto com essas coisas, porque em pouco tempo as pessoas desaparecem da igreja e não contribuem mais com nada, porque não são seduzidas por Cristo, essencialmente não foram seduzidas por Jesus. E ele diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua a vitória. Irmãos e irmãs, a linguagem de Jesus, a linguagem da cruz, não é para que nós experimentemos o sofrimento, fiquemos apegados a ele e sintamos prazer em sofrer. Não, o sofrimento é necessário para que nós cheguemos à glória, para que nós cheguemos a ser salvos, para que possamos experimentar uma felicidade plena. Triste é a vida do ser humano que só quer glória, que só quer o prazer. São pessoas que se fecham no seu próprio egoísmo, são insensíveis, incapazes de ajudar o próximo, de serem solidárias, de serem fraternas. Mas como é bela a vida dos irmãos e irmãs que não olham para si mesmos, mas sempre estão preocupados em auxiliar com a misericórdia, com a caridade, aqueles que estão próximos a si. Peçamos a Jesus que nos dê essa capacidade de amar sempre mais. É o ensinamento que ele nos deixa. Quem se apegar demasiadamente à sua própria vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, este ganhará a vida plena. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.